Fala pessoal, vamos resolver a questão 160 do Enem de 2023. Ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitido o uso somente dos seguintes caracteres. Eu tenho aqui um algarismo de 0 a 9, 26 letras minúsculas do alfabeto, 26 letras maiúsculas do alfabeto, 6 caracteres especiais entre esses aqui. 3 tipos de estrutura para a senha foram apresentadas ao usuário. Então, eu tenho a estrutura do tipo 1, formada por quaisquer 4 caracteres distintos escolhidos dentre os permitidos. Tipo 2, formada por 5 caracteres distintos, iniciando por 3 letras, seguidas por um algarismo e, ao final, um caractere especial. E nós temos aqui a do tipo 3, formada por 6 caracteres distintos, iniciando por 2 letras, seguidas por 2 algarismos e, ao final, 2 caracteres especiais. Considere P1, P2 e P3 as probabilidades de se descobrirem ao acaso, na primeira tentativa, as senhas do tipo 1, 2 e 3, respectivamente. Nessas condições, o tipo de senha que apresenta a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso na primeira tentativa é o... E aqui nós temos as opções. Então, o que a gente precisa buscar aqui nessa questão? A gente tem que calcular a menor probabilidade da senha ser descoberta ao acaso na primeira tentativa, entre essas 3 aqui. P1, P2 e P3 correspondem às probabilidades de se descobrir do tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai calcular a primeira do tipo 1, beleza? A probabilidade, a gente sabe que é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, a gente vai ter que calcular aqui no tipo 1 quais são as possibilidades de senha nesse formato. O que a gente tem aqui? Esse tipo de senha é formada por quaisquer 4 caracteres. Então, já vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 caracteres distintos, escolhidos dentre os permitidos. Quais são os permitidos? Pessoal, os permitidos são tudo isso aqui, algarismos, letras e caracteres especiais. Então, eu tenho aqui, tenho 10 algarismos, eu tenho 26 letras minúsculas, eu tenho mais 26 letras maiúsculas e eu tenho 6 caracteres especiais. Ou seja, o total aqui permitido vai ser essa soma. Vou fazer 26 mais 26, 52, mais 6, 58 e 58 mais 10, 68. Portanto, o número de possibilidades aqui para o primeiro caractere é 68. Vou colocar aqui, 68. Como são caracteres distintos, olha aqui, distintos. Então, se eu tenho 68 para a primeira, eu vou ter 67 para a segunda, vou ter 66 para a terceira e vou ter 65 para a última. Isso aqui vai me dar o total, eu vou ter que multiplicar isso aqui, e isso vai me dar o total de possibilidades para essa senha do tipo 1. A probabilidade, então, aqui, nesse caso, vai ser, probabilidade vai ser o total de casos favoráveis dividido pelo total de casos possíveis. Acabei de calcular o total de casos possíveis, vai ser esse produto, 68 vezes 67 vezes 66 vezes 65. E quantos são os casos favoráveis? Se é uma única senha, então eu só tenho uma possibilidade, vai ser 1 sobre isso aqui tudo. Eu preciso multiplicar isso aqui, pessoal? Não. Na maioria das questões do Enem, quando a gente tem esse número gigante, é claro que ele não vai querer que a gente multiplique, a gente vai ter uma outra alternativa para fazer essa comparação aqui. Então, eu já vou partir aqui, para a senha do tipo 2. No tipo 2, ele me diz o seguinte, que a senha ela deve ser formada por 5 caracteres distintos. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 caracteres. Como eles serão distintos e são formados iniciando por 3 letras, então essas 3 primeiras posições têm que ser letras. Quantas letras eu tenho disponíveis? Eu tenho 26 letras maiúsculas e 26 minúsculas, dá um total de 52. Então, aqui eu tenho 50, vou colocar aqui. Para a primeira posição, eu tenho 52 possibilidades. Como são distintos, eu vou ter que colocar aqui agora 51 e aqui na terceira, 50.
Aí ele diz, ó, por 3 letras, seguidas por um algarismo. Quantos algarismos eu tenho disponíveis? 10. E, ao final, um caractere especial. Como eu tenho 6 caracteres, eu vou colocar aqui 6. A probabilidade aqui, nesse caso, vai ser, ó, número de casos favoráveis é 1, porque é uma senha que eu quero encontrar. E o total de casos possíveis vai ser esse produto aqui, ó, 52, multiplicado por 51, multiplicado por 50, multiplicado por 10. Esse 10 aqui, já vou multiplicar por 6 para reduzir aqui esse denominador. 10 vezes 6, 60. Beleza, agora nós vamos fazer para o terceiro tipo de senha. Olha aqui, ó, senha do tipo 3. Ela é formada por 6 caracteres distintos. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5. 6 caracteres distintos, iniciando por 2 letras. Então, essas duas posições têm que ser letras. Como eu tenho um total de 52 letras, aqui vai ter 52 e aqui vai ter 51 letras. Seguidas por 2 algarismos. Como eu tenho 10 algarismos, aqui vai ser 10. Eles devem ser distintos, então aqui vai sobrar 9 para mim. Seguido também por 2 caracteres especiais aqui no final. Então aqui, ó, eu tenho 6 caracteres especiais, aqui vai ser 6. E como os algarismos aqui, os dígitos têm que ser distintos, sobrou aqui para mim 5. Então, nesse caso aqui, ó, a probabilidade vai ser o total de casos favoráveis, como é uma senha, aqui vai ser 1. E o denominador vai ser o total de casos possíveis, que é esse produto aqui, ó. Eu vou ter 52 vezes 51 vezes, ó. Como no final eu vou ter que comparar esses denominadores, eu vou fazer aqui de uma forma que fique quase igual esse aqui que eu calculei anteriormente. Então, eu tenho aqui, ó, 52, 51, 52, 51. Se eu multiplicar esse 10 por esse 5, o que eu vou ter? Eu vou ter 50, para ficar igual aos 50 de lá. Vezes, agora o que sobrou foi 9 vezes 6. Ó. 9 vezes 6, 54. Assim fica mais fácil comparar esses dois valores. Beleza? Por quê? Porque eu tenho que achar a menor probabilidade. Então, aqui, ó, eu tenho P1, eu tenho P2 e eu tenho P3. Vou ter que comparar essas 3 probabilidades para saber qual delas é a menor. Vamos começar por P2 e P3, porque eles são mais parecidos. Ó. Se você analisar, ó, esse pedaço aqui é exatamente igual a esse pedaço. Então, vamos comparar essas duas frações. Lembrando que para comparar frações, quando eu tenho frações com o mesmo numerador, a menor fração será aquela que tiver o maior denominador. Vou repetir, a menor fração será aquela que tiver o maior denominador. Então, comparando essas duas frações, aqui do 52 até o 50, elas são iguais. Então, eu posso comparar apenas o último fator aqui, ó, 60 e 54. Esse 60 aqui, ele é maior do que 54. Significa o quê? Que esse denominador é maior que esse e, portanto, essa fração aqui é menor do que a outra fração ali. Conclusão que eu tiro é que P2 é menor que P3. Beleza? Agora vamos comparar P2 com P1. Repetindo, quando eu tenho frações com o mesmo numerador, com o numerador igual, a menor fração será aquela que tiver o maior denominador. Como o denominador aqui dos dois são um produto, você vê que todos os fatores de P1 são maiores do que todos os fatores de P2. Consequentemente, esse denominador de P1 ele é maior do que o denominador de P2. Com isso, P1, a fração P1, ela é menor do que a fração P2, porque ela tem maior denominador. Então, eu posso concluir que P1 é menor que P2 e P2 é menor que P3. Vou escrever aqui em cima. P1 é menor que P2, que é menor que P3. Beleza, fiz a comparação, vamos agora para as alternativas. Na alternativa 1, diz que a gente tem que escolher o tipo de senha, o tipo 1 de senha. Porque P1 é menor que P2, que é menor que P3. Foi exatamente isso que a gente descobriu aqui. Ó. A menor probabilidade é P1, portanto, eu vou ter que escolher o tipo 1 de senha. Então, gabarito para nós
é a letra A já, beleza?